Eu tô com um desafio aqui. Eu fiquei ontem conversando com a minha esposa, confabulando, se eu pregaria uma mensagem como de costume, ou se... É que eu escrevi um texto, sabe? Inspirado em 2 sermões que eu li essa semana, possivelmente os mais conhecidos sermões de toda a história da igreja a respeito do domingo da ressurreição. Um deles é de João Crisóstomo e o outro de Charles Spurgeon. Eu fiquei muito inspirado por eles e escrevi um breve sermão. Mas quando eu li o sermão que eu escrevi, eu gostei, sabe? Modéstia à parte, eu achei que ficou bom e que eu não ia conseguir pregar melhor do que o texto está ali. Aí eu falei, então, me sinto desafiado a fazer algo que eu não costumo fazer. Eu já fiz isso em inglês. Eu fiz isso em inglês porque meu inglês é meia boca. Aí eu lia o sermão em inglês, por insegurança eu escrevia e lia. Eu falei, será que a congregação vai aceitar um sermão lido? E aí eu corro um risco tremendo de passar pelo que passou certo pregador muito tempo atrás, que depois de pregar um sermão lido, chegou em casa e perguntou para a esposa a opinião dela. Eis aí o risco. Ela disse o seguinte: tinha apenas 3 probleminhas o seu sermão. O primeiro é que ele foi lido, o segundo é que ele foi mal lido, e o terceiro é que ele não merecia ser lido. Corro esse risco, gente. Mas eu vou para as cabeças, eu vou ver o que vai sair aqui, vamos ver. Então vocês me desculpem, mas eu queria ser bem objetivo também. Eu vou destacar o versículos 5 e 6 de Lucas 24. Na manhã da ressurreição, enquanto as mulheres chegavam ao sepulcro, com corações aflitos e mãos cheias de perfumes, foram surpreendidas com uma pergunta celestial que ecoa até os dias de hoje. Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Amém? Pode falar amém aqui na igreja? Pode. Falar até aleluia sem nenhum problema, dar glória a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, ainda hoje, muitos continuam buscando vida onde só há morte. Procuram Jesus onde Ele não está. Em religiões sem vida, em rituais vazios, no legalismo, nas boas obras feitas como barganha, para conquistar seu passe para o céu, na base do seu próprio mérito, no moralismo, que acaba escondendo o orgulho. Tem gente que acha que pode entrar no céu na base da sua moral. Quem é que tem tal moral a ponto de chegar e dizer: abram-se as portas do céu, porque esta figura está aqui, cheguei. Gente, o moralismo esconde orgulho. Também as pessoas estão procurando onde Jesus não está. Ele não está na presunção da justiça própria. Quem é que pode subsistir diante de Deus na base da sua própria performance, do seu valor pessoal? Também não está no humanismo, que nega o pecado, que nega a natureza humana pecaminosa. Não está nas ideologias e filosofias passageiras. Não está na erudição que se exalta e na ciência que ignora o Criador. Sabe, Jesus não está em todo lugar. É errado a ideia de que todo caminho leva a Deus. Ele mesmo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele disse também: eu sou a porta das ovelhas. Não uma porta, não um caminho, mas a porta, o caminho,
Paulo disse: não existe nenhum outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, o único Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o único mediador entre Deus e os homens. Como certa vez respondeu Pedro para Jesus, quando todo mundo abandonou a Cristo, uma multidão virou as costas para o Senhor, decepcionada, frustrada, porque Cristo não estava satisfazendo suas expectativas, por causa do sermão de Jesus, que apontava para uma realidade espiritual e não material. E de repente Jesus se voltou para os 12 apóstolos e disse: e vocês também não querem ir embora? Vocês são livres para ir, se assim o desejarem. E a resposta de Pedro foi: para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Só tu tens as palavras de vida eterna. Não há vida eterna em qualquer outra religião ou religiosidade. O caminho para o céu não é tipo Torre de Babel, que na presunção humana acha que consegue conquistar o céu, atingir o céu. Não, a salvação é de cima para baixo, é por graça, por misericórdia. Vendo Deus que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e pelo amor com que nos amou, Ele deu o seu único Filho, para ser o caminho, para ser a estrada, para ser a porta, para ser essa porta aberta, esse único mediador entre Deus e os homens. Agora, as mulheres foram lá para encontrar a Jesus, mas não encontraram a Jesus porque Jesus ressuscitou. Jesus não está mais no túmulo. Esteve ali, mas não está mais. Ele vive. Mas o que é que elas encontraram então no túmulo? O que é que as pessoas puderam encontrar naquele túmulo? Se Jesus não estava lá, o que é que estava? O que é que restou? A primeira coisa é o seu perfume. O túmulo não estava cheirando mal, gente. Ele ressuscitou. E o José de Arimateia tinha levado mirra, aloé, em muita quantidade. Perfumes preciosíssimos que Jesus deixou no túmulo. Isso faz a gente parar para pensar que o túmulo já não é mais o mesmo depois que Jesus passou por lá. Um dia, se Cristo não voltar antes, eu, você e todo mundo que está aqui, todo mundo que nos acompanha pela internet, iremos parar no túmulo, não é não? Você tem medo? Você fica meio ressabiado? Como é que você lida com essa ideia? Quando eu era criança, eu não gostava de ir em cemitério. Acho que nenhuma criança gosta muito, sabe? Tem muitos túmulos lá. Dá uma má impressão, né? Às vezes dá um nó na garganta. É uma situação um pouco delicada quando a gente para a pensar que mais cedo ou mais tarde estaremos lá. Mas sabe de uma coisa? Jesus passou pelo túmulo. E esse agora simboliza e representa o nosso próprio túmulo, que é um lugar de passagem. Não é a nossa casa definitiva, é um lugar de passagem. Ele passou por ali. E ao passar por ali, ele deixou um bom perfume. Não mais cheira a morte, cheira esperança, gente. Cheira vida. Essa mensagem faz sentido para você? Como é que essa mensagem alcança você? Como é que você lida com essa notícia? Ele não está aqui, vocês estão procurando no lugar errado. Aliás, ele diz, ele tinha dito para vocês que ele morreria, que ressuscitaria. E por que vocês estavam tristes? Já haviam elas, assim como todos os demais discípulos, escutado da boca do próprio Cristo o que é que aconteceria. Haveria sim a necessidade do Filho do Homem morrer, padecer, sofrer, mas que ele ressuscitaria. Essa mensagem foi dada, foi comunicada de antemão. Elas tinham esse conhecimento, mas diante da notícia da morte de Cristo,
parece uma mensagem enigmática, ou parece que tem alguma outra interpretação, ou nos esquecemos disto. Não faz tanto sentido. Mas Jesus deixou o seu perfume lá. E por que temer o sepulcro, se ali esteve a carne do nosso Salvador? E Ele deixou ali o aroma da vitória, meus amados irmãos, da esperança, da vida. Quando você estiver diante do túmulo de um ente querido, quando você estiver diante, de repente, do corpo inerte, frio, de uma pessoa amada, de um amigo, de alguém que você tanto estima, você pode saber que isto é como um sono, isto é transitório, essa pessoa há de levantar-se, vai ouvir a voz de Deus e vai ressurgir, porque a morte não tem a última palavra. Jesus ressuscitou e abriu as portas da ressurreição para todo aquele que nele crê. Outra coisa que foi deixada ali foram os lençóis, repare bem, os lençóis. Pedro entrou e viu os lençóis deixados para trás, cuidadosamente dobrados. Cuidadosamente dobrados. Jesus não saiu na correria. Não foi uma ressurreição descuidada, assim, no afogadilho. Todo um cuidado. Os lençóis que cobriam o corpo de Jesus foram encontrados, foram primeiro deixados. Essa mortalha que envolvia a Jesus já não é mais uma roupa adequada para aquele que ressuscitou. Os anjos trouxeram uma vestimenta de vida adequada, e aquele lençol, aquele sudário, meus irmãos, que envolveu o corpo de Jesus, estava ali dobrado, cuidadosamente dobrado. E talvez isso fale para nós a respeito do preparo que Deus tem para nós, até mesmo no nosso túmulo. Um perfume que foi deixado no túmulo, lençóis cuidadosamente arranjados, dobrados, deixados. Um dia chegará a nossa hora, mas o Senhor já preparou tudo para a nossa própria passagem. Ele deixou também isto como uma bandeira. Esses lençóis servem assim como uma bandeira de vitória, do seu triunfo sobre a morte, meus irmãos. Não foi envolto por uma mortalha ao ressuscitar, pois o que era até então símbolo de morte, do seu final, foi abandonado, foi deixado para trás como testemunho de um novo começo. E mais, o lugar onde Jesus repousou já não é mais um quarto frio e sombrio, mas sim um aposento preparado com linho fino e adornado com paz. Nosso dormitório final não é mais prisão, mas é passagem. Podemos ir para lá em paz, pois Cristo já esteve ali antes de nós. E eu não ouvi nenhum amém. Podemos ir para lá em paz, podemos? Ele esteve lá antes de nós. Esses lençóis também, meus irmãos, são símbolos de consolo. Eles representam um pano que pode servir de lenço para enxugar as nossas lágrimas. O que você acha disso? Você, mãe, perdeu seu filho, ou filho que perdeu sua mãe, ou perdeu seu pai, você que perdeu seus irmãos, seus avós, seus entes queridos, não chores mais. Há um que venceu a morte e abriu as portas do céu. Ele é o primogênito dentre todos os mortos. Ah, meus irmãos, enxuguem suas lágrimas. O Senhor ressuscitou, e o próprio Deus declara em Jeremias 31:16: reprime do pranto a tua voz, e das lágrimas teus olhos, porque os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Entendeu o recado? O
os teus filhos voltarão da terra do inimigo. O último inimigo, o mais terrível inimigo de todo ser humano, a morte, foi tragada pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Teus mortos viverão, disse Deus através do profeta Isaías, capítulo 26, versículo 19. Teus mortos viverão. Outra coisa que foi encontrada, os anjos. Elas se depararam com os anjos e com uma porta aberta, a porta do sepulcro aberta. Os anjos, um anjo removeu a pedra e se assentou sobre ela, meus irmãos. Como quem diz: cadê a morte, cadê o inferno para mover essa pedra de novo e fechar esse sepulcro? O anjo moveu e se sentou sobre ela. Ela está aberta em definitivo após a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Está aberta para mim, está aberta para você. Não é uma previsão definitiva para quem quer que seja, para todo aquele que crê, meus amados irmãos e irmãs. A pedra não está mais no lugar e a entrada está aberta. A morte perdeu a chave, agora quem segura a chave da morte e do inferno é o próprio Cristo, o príncipe da paz, o príncipe da vida. Outra coisa que a gente pode saber é que com a entrada de Jesus naquele sepulcro e com a sua ressurreição, aquele lugar escuro teve uma visitação de luz, meus irmãos. E a luz triunfou sobre as trevas da morte. Ah, que coisa maravilhosa, que coisa grandiosa. Jesus entrou do escuro da morte, acendeu ali uma luz, como disse o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 10. Ele trouxe a luz, a vida e a imortalidade pelo Evangelho. Agora, até os túmulos dos santos brilham com esperança. E por fim, meus irmãos, eu termino esse meu sermão com as palavras de João Crisóstomo, um dos maiores pregadores de toda a história da humanidade. Esse homem fabuloso que pregou no seu sermão pascal, ele disse o seguinte: queria pregar que nem ele, gente. Queria poder transmitir isso que ele transmitiu com a mesma eloquência dele. Essas palavras de João Crisóstomo são de arrebentar a boca do balão. São muito inspiradas. Que ninguém tema a morte, porque a morte do Salvador nos libertou. O inferno tocou o seu corpo e foi aniquilado. Agarraram um corpo e encontraram um Deus. Tomaram a terra e se depararam com o céu. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Cristo ressuscitou e tu fostes vencido. Cristo ressuscitou e os anjos se alegram. Cristo ressuscitou e a vida foi restaurada. Cristo ressuscitou e nenhum morto ficou no túmulo, pois Ele é as primícias dos que dormem. Amém e amém. Então, meus amados irmãos, o choro deu lugar ao riso, a tristeza explodiu em alegria, a vida triunfou sobre a morte, o lamento se calou diante dos louvores, e a esperança raiou como o sol da manhã, e a luz venceu, esmagando as trevas para sempre. Cristo ressuscitou, aleluia, e porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã, e porque Ele vive, nós também viveremos. Nós que nele esperamos, não seremos confundidos, e vamos experimentar o mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, habita em nós e nos torna já novas criaturas, uma nova criatura sou. E se esse mesmo poder que ressuscitou a Cristo habita em nós, um dia nós também experimentaremos a ressurreição do nosso corpo mortal e corruptível, que se revestirá
de glória, incorruptibilidade, imortalidade. Cristo ressuscitou e porque Ele vive, nós viveremos. Não procure então a Jesus entre os mortos, onde Ele não está. Ele está vivo, ressuscitou, e Ele te chama para viver com Ele, desde agora e para sempre. Amém e amém. Coloquemos-nos em pé e vamos ter um momento de reflexão. Adoremos ao Senhor na beleza da sua santidade. Ele está vivo, Ele está aqui. Aleluia. Ele é digno de adoração, de louvor e da devoção das nossas almas, das nossas vidas. Ele é digno do melhor de nós. Ame a Deus sobre todas as coisas. Ame o próximo como a si mesmo. Cumpra o grande mandamento e dever de todo homem. Seja agradecido a Deus, porque Ele é bondoso, porque Ele é misericordioso, porque a sua graça nos alcançou, porque o seu sangue foi derramado para a remissão dos nossos pecados. Ele ressuscitou para nossa salvação, para nossa ressurreição, nossa própria vida eterna. Só Ele tem as palavras de vida eterna, não há outro caminho. Ele não está em toda parte como Salvador, Ele não está em todo caminho como solução, como caminho. Ele é o próprio caminho, a verdade e a vida. Ele é a substância, Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ninguém o roubou, ninguém o tirou dele, Ele se deu por nós, para nos dar a vida. Ele é a nossa vida, Ele é o pão vivo que desceu do céu, Ele é o primeiro e o último, Ele é o primeiro. A salvação é toda dele. Ele, quando nós estamos mortos em delitos e pecados, Ele é o alfa da nossa salvação e o ômega da nossa salvação. Ele não precisa da nossa cooperação para nos salvar. O melhor de nós, reconheçamos o melhor de nós, o melhor da nossa justiça, o melhor das nossas boas obras ainda é imperfeito, é como trapo de imundícia diante da santidade, da glória, e não pode pagar a dívida dos nossos pecados. Ele pagou o preço, Ele nos redimiu. Confie no sangue de Cristo para o perdão dos seus pecados. Agarre-o e confie nele como seu único e suficiente Salvador. Nada mais, Ele tão somente. Agora Ele em você para a vida eterna, Ele em você para uma nova vida, Ele em você para as boas obras que são fruto dessa grande salvação, desse Senhor que veio e vive e habita em você, e agora faz de você um novo ser, uma nova criatura, e tem um propósito para a sua existência. Ele muda o curso da sua história, Ele cumpre na sua vida aquela que é a boa, perfeita e agradável vontade, o plano eterno que Ele tem, e que implica você, porque Ele te ama e te quer. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. Confia que Ele é vivo, confia que Ele ressuscitou. Descansa no Senhor, descansa no Senhor. Domingo é o dia do descanso, e não é à toa que foi tornado o dia do descanso por causa da ressurreição de Jesus. Tornou-se o dia principal da semana, o dia de maior celebração, o dia do maior culto, o dia da congregação especial dos santos ao redor do Cristo ressurreto. E essa ressurreição de Jesus não traz descanso para você? Não traz descanso para a sua vida? Ele ressuscitou, eu tenho paz. Ele ressuscitou, eu não temo a morte. Ele ressuscitou, eu tenho vida. Ele ressuscitou, eu posso descansar. Eu descanso no Senhor, repouso nele o meu futuro. Põe em suas mãos a minha vida.
e descanso. Experimenta o seu descanso e a sua paz. A paz de Deus, que excede a todo entendimento humano, guarde a sua mente, o seu coração em Cristo Jesus. Que essa graça do Senhor, essa misericórdia, essa compaixão, esse amor de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, esteja contigo, esteja com a tua casa. Ilumine os seus olhos, ajude a você a entender as Escrituras e a pegar-se a elas como palavra fiel de Deus, como lâmpada para os nossos pés, como luz para o nosso caminho. E que você seja guiado pelo Espírito de Deus no decorrer de toda esta semana, no decorrer de toda a sua vida, uma semana de paz, de bênção e de vitória. Eu peço só que vocês, agora no encerramento desse culto, ouçam os avisos que nós temos, e assim você pode depois se levantar e se dirigir à sua casa com paz, alegria e segurança. E lembrando o seguinte, agora você tem uma boa notícia. As boas novas que os anjos anunciaram, alguém disse certa vez que esse anúncio foi dado em primeira mão para as mulheres, e não foi à toa, porque isso precisava ser divulgado. Isso precisava ir adiante. Ou seja, piadas à parte, vamos divulgar, vamos proclamar, vamos falar de Jesus. Amém? Amém.